Olá, estudantes do 8º ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre o sistema urinário. Vamos observar esta imagem. Por que beber água é tão importante para o nosso corpo? Por uma série de questões. Precisamos estar hidratados, o nosso corpo é composto aí na sua maioria por água. Precisamos da água para manter o aquecimento, temperatura ali do nosso corpo estável, o funcionamento adequado dessa máquina aqui, que é o meu corpo, o nosso corpo, ok? Então, vamos falar especificamente sobre o sistema urinário. O sistema urinário é um conjunto de órgãos envolvidos com a formação, depósito e eliminação da urina. Exatamente. Então, nós vamos falar da formação, do depósito, onde essa urina fica depositada e também como ela é eliminada do nosso corpo. Garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no nosso organismo e resíduos oriundos do metabolismo, né? Que a gente pode chamar esses resíduos de resíduos tóxicos. Sempre que eu dou essa aula em sala, eu falo para os meus alunos, vocês não podem mais pedir para ir no banheiro, agora tem que falar que vão eliminar resíduos tóxicos. É isso mesmo, aprenderam? Então vamos lá. Aqui nós vamos falar dos rins. Então os rins, né, eles são filtradores do sangue e vão formar a urina. Exatamente. Então nós podemos considerar os rins ali como filtradores. É uma das principais funções do rim. Então, o que nós temos aqui nesta imagem? Então, nós temos os rins seguido dos uréteres, exatamente, são dois canais de uréter que vão ser ligados, então, à bexiga e finaliza na uretra. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A bexiga, então, ela vai armazenar esta urina e a urina vai então, né, ser expelida pelo corpo através do canal da uretra. Os produtos do metabolismo celulares nós chamamos de excretas e o processo de eliminação é denominado então uma excreção. Então o rim vai filtrar os resíduos do sangue e vai formar a urina. Então, começa filtração e formação. Desce pelo ureter. São dois, ok? E aí cai, então, nesta bexiga que vai realizar o armazenamento. E depois, então, de armazenado, ele vai ser retirado, expelido do nosso corpo através do canal da uretra. Principais meios de excreção do nosso corpo. Então, nós também realizamos excretas não só pela urina. Nós realizamos excreta pelo sistema respiratório. Exatamente, quando nós eliminamos do nosso corpo gás carbônico. E no sistema urinário, a eliminação de resíduos tóxicos ou em excesso. Então, o que nós eliminamos do nosso corpo, especificamente quando nós estamos falando aqui do sistema urinário? Então, nós estamos eliminando ou aqueles resíduos que estão em excesso no nosso corpo, que o nosso corpo não vai dar conta de utilizar ou não precisa utilizar, ou também a questão daqueles resíduos que são tóxicos para o nosso corpo e precisam ser mandados embora. Aqui nós temos, novamente, então, a imagem dos rins ligados, então, ao uréter, à bexiga e à uretra. Então, aqui, quando a gente fala uréter, bexiga, uretra, nós temos as vias urinárias. O sistema urinário como um todo, ele é composto, ele é formado pelos rins e pelas vias urinárias. E dentro, né, o que compõe as vias urinárias? Uréter, bexiga e uretra. Possuímos dois rins, exatamente,
que são responsáveis pela produção, então, da urina. Eles estão localizados aqui, ó, na região lombar do indivíduo, acima da cintura, em um de cada lado da coluna. Então, às vezes, né, quem tem sintomas, a prof aqui em questão, infelizmente, tem. Já tive muitos quadros de crises renais, porque, infelizmente, né, meu rim, quando ele está fazendo essa filtração, ele aí acaba não eliminando tudo, não jogando, expelindo tudo para fora. E acaba acumulando ali alguns resíduos que nós chamamos depois de cálculos renais. E aí a dor é insuportável. Infelizmente a professora sofre com essa questão. E a dor é exatamente aqui, ó, na lombar, porque é onde eles estão concentrados, é a localização deles ali no nosso corpo. As vias urinárias têm função de transporte e armazenamento até a sua eliminação. São formados por dois ureteres, então são os dois canais aqui, pela bexiga urinária e pela uretra. Então nós precisamos entender que temos aqui os rins. Então, descendo aqui dos rins, cada um dos rins vai ter, então, aqui, ó, os uréteres. E aí a bexiga e aqui o canal da uretra das vias urinárias. Vamos, assim, à nossa primeira atividade. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. Qual a função desses aparelhos? Você de casa já tinha visto em algum momento, alguma professora já falou para vocês sobre esses rins artificiais? Você tinha esse conhecimento? Ok. E agora para um pouquinho para pensar diante do que a professora explicou para vocês. Qual é a função então deste aparelho? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos conferir as suas respostas. Uma vez que a função dos rins qual é? Retirar do organismo substâncias tóxicas em excesso. O rim artificial, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar da mesma forma. Então, toda vez que se tem ali essa possibilidade, né, de ter que colocar, então, um aparelho de forma artificial, a ideia é que ele faça a mesma função de um órgão no seu estado natural. Então, aqui ele vai realizar a mesma função dos rins. Retirar, vai filtrar, né? Então, vai tirar ali do organismo essas substâncias tóxicas até a sua eliminação. O uréter conduz a urina até a bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa muscular, que é o reservatório dessa urina. A uretra é o canal pela qual passa a urina até o exterior do corpo. Então, aqui nós vamos encontrar o canal do uréter, a bexiga, que é essa bolsa que nós estamos falando, e aqui o canal da uretra. Tanto rins, uréter, bexiga e o canal da uretra, tanto os meninos quanto as meninas possuem da mesma forma, ok? A urina. Que é a urina? Um líquido amarelo claro e transparente, composta de várias substâncias. Então, quais são as substâncias que vão compor ali essa urina? Água, sais minerais, ureia e ácido úrico. Exatamente, são esses os componentes, então, que o nosso rim vai filtrar ali para poder fazer a formação dessa urina. Olha que legal que a professora tem aqui para vocês. A cor da urina, ela pode variar de acordo com o nível de hidratação do seu corpo. Vamos ver se você passa no teste. Vamos lá? Vamos analisar essa tabela. Então, aqui acima, os 3 primeiros aqui sinalizados pelo verdinho, aqui ao lado, quer dizer que parabéns, a sua hidratação está em dia. Você é um indivíduo hidratado, ou seja, você é um indivíduo que está tomando aí água, né, o suficiente, ou às vezes até mais que o suficiente. Daí, professora, então me fala, o que é o suficiente? O que você diz como suficiente? Em média, o humano precisa tomar entre 2 a 3 litros de água por dia. Isso é uma média. Tem pessoas que precisam, às vezes, até mais que isso. Mas, em média, de 2 a 3 litros. Aqui, ao centro, pouco hidratado. Ai, 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 olha o alerta. Lembre-se de beber mais água. Então, nós verificamos que a coloração, a cor já está um pouquinho mais escura. E por último, atenção! Você provavelmente não está hidratado o suficiente. Beba mais água. Então, o que acontece, né? A urina, ela está com uma coloração bem escura. Lembre-se que aqui nós estamos falando apenas da coloração. Se vocês encontrarem, por exemplo, sangue, odor, ou seja, aquele cheirinho ruim, tem que procurar um médico, tem outras situações. Aqui nós estamos tentando trabalhar com o indivíduo estando na normalidade, ok? Então, se tiver sangue, tiver algum odor, tem que procurar o médico. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a gente precisa se hidratar? O nosso corpo precisa dessa hidratação para manter a temperatura do corpo e para manter também toda uma série de funcionamentos. Então, ele precisa ali, ele não retira os resíduos tóxicos do corpo. Como que ele vai conseguir retirar esse resíduo tóxico se eu não tomo água suficiente para fazer com que os rins filtrem, para fazer com que ele passe pelos ureteres, que ele caia na bexiga e saia pela uretra? Eu preciso ter uma quantidade mínima, senão o meu corpo vai fazendo o quê? Vai fazendo reservas, ou ele pode te apresentar alertas, exatamente.
Sabe aquelas cólicas renais que a professora falou? Em alguns casos, não é só a questão da produção ali do cálculo renal. A produção do cálculo renal não é só pela falta d'água, porque o meu organismo, ele acaba retendo sais minerais, algum tipo ali de sal, cálcio, que vai formando esse acúmulo de pedrinhas ao longo de muito tempo. Mas normalmente o que acontece quando a pessoa deixa de tomar água ou não está hidratado especificamente, pode sim também a ter esses quadros de cólicas renais, crises renais. Você precisa se cuidar, tá? Então, a cor da urina pode variar de acordo com o nível da hidratação do teu corpo. Então, aqui nós estamos tentando demonstrar para vocês se você está hidratado ou não. Depois que acabar a aula, vá eliminar os resíduos tóxicos do seu corpo e verifique, dê uma analisada. Qual é a coloração dessa urina? Veja se você está de parabéns, se você está mediano ou se você está precisando de uma recuperação, hein? Pensem bem nisso e se cuidem. Vamos à nossa segunda atividade. Responda quais órgãos do sistema urinário possuem as seguintes funções. Responsável por receber e armazenar temporariamente a urina. Letra B. Responsável por conduzir a urina da bexiga para fora do corpo. Letra C. Responsável por filtrar as impurezas do sangue. Letra D. Responsável por conduzir a urina dos rins para a bexiga. Vamos lá? Um tempinho para que vocês possam analisar as perguntas e responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Ah, eu tenho certeza que sim. Então vamos lá, vamos fazer o quê? Vamos apenas conferir as suas respostas. Então, responsáveis, responda quais os órgãos do sistema urinário possuem as seguintes funções. Letra A, responsável por receber e armazenar temporariamente a urina. Quem que está responsável por receber e armazenar ali temporariamente? A bexiga urinária. Letra B, quem é responsável por conduzir a urina da bexiga para fora do corpo? Então, quem conduz a urina para fora do corpo é a uretra. Responsável por filtrar as impurezas do sangue e os resíduos tóxicos. Quem são? Os nossos rins. Responsável por conduzir a urina dos rins para a bexiga são os uréteres. Então, a gente não pode esquecer. Rins, uréteres, bexiga e uretra. E também precisamos lembrar que todo esse sistema urinário, nós estamos tratando neste vídeo especificamente do sistema urinário. Então, ele vai funcionar da mesma forma para o corpo do homem como para o corpo da mulher. As mesmas funções, da mesma forma. Então, nós vamos ter a bexiga como armazenador, a uretra responsável por conduzir ou expelir para fora do corpo essa urina, o rim que vai filtrar, então como principal função filtração, e o uréter que é responsável pela condução lá dos rins até chegar à bexiga. Falamos então neste vídeo sobre o sistema urinário. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!